Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com vocês e quero contar que tem uma convidada especial. Alguém que, no caso, eu quis trazer para honrar. É o meu primeiro podcast de frente com a Rô. Brincadeira, gente. Mas à minha frente eu trouxe e quero que vocês recebam e possam também receber tudo que ela tem para entregar, Catiúcia Teles. Catiúcia, seja muito bem-vinda. Esse espaço para mim é maravilhoso, porque você é uma pessoa na qual eu tenho aprendido muito, e eu não poderia deixar de honrar a sua vida nesse primeiro podcast meu, ter você aqui como minha convidada. Ai, pra mim é uma honra, Rô. Uma honra. E saber que é primícia, gente, a honra é maior ainda, Você né? ensina sobre E isso. sim, então, por isso que eu tô mais honrada ainda. Muito obrigada. Que Deus possa abençoar e que esse podcast ecoe pelas nações. Amém. Esse é o nosso. Ecoe, sabe? Que essa palavra seja levada a muitos e muitos corações e que possamos motivar muitas mulheres. Mas isso é o que eu vejo acontecendo na sua vida hoje, não é? Porque existe um início e hoje nós estamos vendo esse ecoar. E eu quero que você nos conte, eu quero que você traga para gente quem é Catiúcia. Me conte. Essa mulher me fala. Gente, todas as vezes que as pessoas pedem pra contar a história, sempre tem alguma É uma coisa que pergunta fica, né? clichê. Porque todo mundo quer saber o que aconteceu e como é que essa menina conseguiu. Porque as pessoas sempre perguntam como. Eu costumo falar que o como não pertence a mim. É A gente verdade. só anda sobre uma palavra. Mas, me apresentando, meu nome é Catiúcia Teles, eu sou empreendedora. Hoje nós temos uma marca que começou no Brasil. Eu comecei com um salão de beleza na sala da minha casa. E o Senhor nos deu uma marca, e essa marca hoje está em 40 países. Uau. 40 países. Então, gente, só para vocês entenderem, hoje nós vamos falar sobre empreender. E aí, como que é uma mulher que é cristã empreender e não só? Ela está empreendendo fora do seu país. Aí o como, às vezes parece o quê? Como isso aconteceu? Como pode ser? Como eu vou fazer? Então, fique aqui, porque isso é, na realidade, é o que você vai ouvir agora da boca de quem está vivendo isso. 40 países. Já enviamos para 40 países. Uau! Uau mesmo. Coisas que só Deus faz. As pessoas costumam perguntar como? Deus? Não tem explicação. E aí a gente começou a nossa história com a minha filha, Nathalie, a mais nova. Eu tenho 3 filhas. Meu nome é Catiúcia Teles, esposa do Emerson, mãe da Vitória, da Nathalie e da Um Eduarda. abraço para o Emerson. E a Nathalie, na época, ela tinha 4 anos e ela tem um cabelo muito crespo, né? O cabelo dela é um 4B. E a gente não conseguia pentear esse cabelo dela, porque embolava muito. E ela queria ir com o cabelo solto pra escola. E aí, imagina, hoje ela tem 18 anos. Há 12 anos atrás, 12 não, 16 anos atrás, 16 não. Gente, 14 anos atrás. Eita, tá ruim de 14. matemática. 14 Eu anos. lembrei da Eduarda. Eduarda, assim, como que você guarda um tanto de informação e não guarda uma senha de cartão? Porque realmente As são coisas muito. simples eu esqueço. E aí, ela, há 14 anos atrás, não tinha tanta informação sobre caixa. Tava começando esse negócio ainda no Brasil. E aí, eu não conseguia pentear o cabelo dela com 4 anos. E a professora da escola não sabia lidar com o cabelo dela na creche. Então, ela mandava eu prender, arrumar o cabelo dela. Mas ela queria o cabelo solto igual as amigas dela de cabelo liso. E ela ficava, mãe, por que que eu não posso ir com o meu cabelo solto? E aí, até você explicar isso, começou a gerar trauma nela. E ela quis alisar o Uau! cabelo. Quem não passou por isso, gente? E ela queria alisar o cabelo. E aí eu falei, não quero que ela perca essa identidade. Se ela quiser alisar o cabelo um dia porque ela quis alisar, é uma coisa. Agora, ela querer alisar porque alguém tá mandando ele arrumar o cabelo, não. Eu não aceito isso. E aí eu fui no salão e fizemos a soltura de cacho, que antigamente era relaxamento, né? No cabelo dela. Ficou lindo. O cabelo cresceu. O cabelo ficou fácil de pentear. Ficou perfeito. Só que quando veio o retoque, nós tivemos o problema. O cabelo alisou e deu corte químico. O profissional não soube fazer o retoque. Uau! E eu comecei a procurar salão na Serra, que é onde a gente mora. Começamos a procurar salão na Serra para cuidar do cabelo dela. Não tinha salão. Na época tinha só um salão, que foi um boom lá no Brasil, né? Que nós não vamos falar nome aqui. Só que eles só trabalhavam com cabelo seco. Imagina, se eu desembaraçando o cabelo dela com toda a calma dentro de casa, ela não deixava e chorava o tempo todo. Imagina desembaraçar um cabelo No cacheado salão. seco. Na verdade, é uma técnica que eu nunca entendo, né? Como que consegue desembaraçar um cabelo cacheado? Porque se a gente for olhar pro lado da química e estrutural, você quebra o cabelo todo, né? E vou te dizer uma coisa, eu conheço o trabalho de Catiúcia e foi a primeira vez que eu vi um processo químico sendo feito num cabelo molhado.
a gente começou esse negócio, né? Algumas outras empresas Foi faziam, mas era pioneira. com um outro tipo de hidróxido, a gente usa de cálcio. Quando eu aprendi, eles faziam com hidróxido de sódio. E aí, uma outra marca começou a fazer com o de cálcio, só que o produto deles não era tão bom, não dava certo. E aí, eu comecei a estudar e comecei a testar de várias fábricas. Eu testei pelo menos de umas 4 fábricas, até chegar a fórmula de Portugal, que é uma das melhores fórmulas. E aí, a gente levou para o Brasil, que é um super lançamento, que a gente está levando também para os Estados Unidos e para Angola. Agora, se você que está aí estivesse perguntando, ela falou do Brasil, ela falou de Portugal, nós estamos nesse exato momento em Lisboa. Ou seja, ela está contando uma história que começou com a filha dela lá no Brasil. E, Catiúcia, continua contando para a gente como é que você veio parar aqui em terras lusitanas. Pois é. E aí, Nathalie, só resumindo, gente, Nathalie, como quebrou o cabelo, eu não achei salão. Na época, eu estava trabalhando, começando a trabalhar com uma marca para vender. E eu comecei a fazer curso para virar cabeleireira. Eu sou pedagoga formada. Uau! Eu dava aula, meu intuito era ser professora universitária e ser reitora de universidade federal. Falei, eu vou bater de frente com o sistema. Minha cabeça, eu achei que eu ia fazer isso. Porque a gente tem muita ousadia no Senhor. Eu entendi que você precisa ousar em Deus, não adianta, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Verdade. E aí muita gente está parada por medo. E Deus não nos chamou para esse lugar. E aí eu falei, não, eu vou para a faculdade, eu vou dar aula em faculdade. Comecei a fazer o pós, ia fazer o mestrado, o doutorado, né? E aí o que acontece? Deus muda tudo. Não, você não vai ser professora, você vai ser cabeleireira mesmo, querida. E aí começamos a fazer o cabelo de Nathalie. Eu fazendo o cabelo de Nathalie, começou a dar super certo, o cabelo ficou lindo. Aí eu fiz o de Casey, a minha irmã mais nova. E aí começou a vir pessoas para fazer cabelo comigo. Só que eu não cobrava. Eu comecei o negócio servindo pessoas. Meu E aí é uma das Deus. primeiras chaves que eu quero liberar para você hoje. Comece o seu negócio servindo pessoas. Kátia, não tem condições. Então, separe um tempo, um dia, uma hora. Sirva pessoas. Nada que Deus vai te dar é para você só. Se você não entende que há um princípio de repartir, você não entendeu o que é evangelho, desculpa te dizer, você não é um cristão. Porque a Bíblia vai dizer sobre um Cristo. E cristão é o quê? Pequenos Cristo. E Cristo fazia o quê? Servia. O último ato de Jesus na terra antes de ser crucificado foi o quê? Servir. Já sei. Servir. Ele foi lavar pés. Pensa que isso era feito pelo escravo e o menor escravo da casa. Verdade. E Jesus, o nosso Senhor e Mestre, foi lavar pés. Então, nessa hora, ele fala o quê para os discípulos? Eu estou te ensinando. Eu, como mestre e o maior da sala, fiz isso. Então, vocês têm que fazer isso. Eu estou ensinando para replicar. Porque Jesus, ele não falava, ele fazia. E hoje tem muita gente falando. Porque falar é muito fácil. Agora eu quero ver fazer. E a gente começou um negócio assim. E aí a gente começou a servir pessoas na comunidade, fazia cabelo de graça. E aí começou a vir gente que tinha condições. Então eu comecei a cobrar. Literalmente sem nenhum intuito de formar salão, porque eu trabalhava em outra coisa. Eu fazia isso sexta e sábado como hobby, porque sexta e sábado e quinta nenhum salão me atendia. Então, Eu era representante comercial de marca. até então você tinha achado uma solução para Pro cabelo. Nathalie e aí estava servindo outras pessoas. Na comunidade, exatamente. E aí começou a vir pessoas. E aí o Senhor começou a soprar o nosso nome. E eu falei, uai, vou começar com salão. Só que eu não tinha tempo. Eu chamei minha irmã, Camila. Inclusive, eu treinei Camila e Camila hoje é melhor do que eu. Segunda chave que eu vou te entregar nessa tarde. Sim. As pessoas ficarão melhor que você. E tá tudo bem. Se você não treinar pessoas com medo que ela te passe ou que ela fique melhor que você, você não vai sair do lugar. Porque você precisa de pessoas para ter um negócio grande. Ninguém cresce sozinho. Eu treinei a minha irmã para fazer escova e liso e hoje ela é melhor do que eu. Uau. Ela é incrível. O trabalho dela é incrível. Hoje ela virou megarrista, ela faz um cabelo, você olha assim e fala, uau. E eu treinei ela e hoje eu sei muito menos que ela e as pessoas não entendem isso. Ah, eu não vou treinar ou quando vê alguém com um potencial maior ou que vai pegar o negócio, paro de treinar. Ei, você não vai crescer. Porque se teve uma coisa que o Senhor me ensinou, é o que é meu e o que é seu é seu. Verdade. Então, o que Deus separou para você, ninguém vai tomar. E aí treinei ela ficou com salão, eu atendia como comerciante, né, como representante comercial, e final de semana eu fazia cabelo. E aí nisso eu tentei fechar 3 vezes o salão, o Senhor não deixou, eu tentei mesmo, tipo assim, vou fechar esse negócio, porque eu não tenho tempo, eu não queria fazer isso, eu não tinha entendido que era o propósito. E aí teve uma hora que eu parei de tentar fechar, porque eu entendi. Eu já tive 2 sócios no negócio, eu tirou os sócios, as pessoas saíam mesmo, não fica só para vocês. Porque tem coisas, e aí mais uma chave que eu dou para você, tem coisas que é só para você. Tem coisas que vai ser sobre a sua vida. Tem coisas que é para a sua família. Não adianta querer repartir nem dividir com ninguém. Então, o que você está me dizendo que não foi um processo assim tão fácil. Não. Teve vontade de desistir? Várias vezes. Não tem nenhum empreendedor que nunca pensou em desistir. A diferença de quem empreende com sucesso e quem não empreende é quem não desiste. Porque a constância faz muita diferença.
Gente, teve dias e noites de lágrimas. E quando eu comecei o negócio, foi pior ainda, porque as pessoas me chamavam de louca. Quando eu abri o meu salão, eu já falava, eu vou trabalhar viajando. Mas Numa na época minha improvável. cabeça, muito improvável. Na minha cabeça, eu ia viajar só o Brasil, no máximo. No máximo. Nunca imaginei que em uma semana eu ia fazer Itália, Suíça, Portugal e Brasil. Em 2 semanas eu fiz Espanha, Itália, Suíça, Portugal e Brasil. 5 países em 15 dias. Uau. Vitória? Não era previsto, não estava Nunca! programado. Gente, 5 países em 15 dias. Uau. É só Deus que vai fazer isso. Em 1 eu tava passeando, em 4 trabalhando. É Deus. É coisas que você não consegue colocar numa caixa. Então, quando eu entendi que era de Deus e que era mesmo sobre o salão, eu comecei a dedicar a isso. E a primeira coisa que eu fiz, treinei pessoas. Nessa época, eu nem tinha entendimento que eu precisava de pessoas para o meu negócio crescer, porque eu não estava querendo que o negócio crescesse, eu estava querendo que mulheres tivessem dignidade. Porque a minha mãe nunca trabalhou. E quando meu pai se separou da minha mãe teve que começar a viver de favores. Da pensão que ele dava, do que os vizinhos ajudavam. Imagina, uma casa com 6 mulheres. A minha irmã mais velha, que é a minha maior inspiração, a Kelly, ela foi trabalhar com 15 anos, ela largou a escola para ajudar a colocar comida dentro de casa. Imagina, eu lembro disso, como se fosse hoje. E a gente usava as roupas dela, porque ela era a única que tinha roupa e ela chorava e brigava. Porque... Quantas irmãs, Catiúcia? 6 irmãs. Nós éramos irmãs. em 7 e o senhor levou uma e hoje nós somos em 6. Imagina, aí minha mãe não trabalhava, então ela dependia. E eu falei, um dia eu vou trabalhar com mulheres. E mulher nenhuma vai depender de ninguém. E aí eu comecei a treinar mulheres que ninguém dava nada. Foi assim que eu comecei meu salão. A maioria das meninas que vieram trabalhar comigo, elas tinham depressão. Elas tinham sido abusadas fisicamente, psicologicamente ou de todas as formas que você imaginar. Mulheres que chegavam no meu salão chorando. Eu lembro quantas vezes elas chegavam lá desesperadas porque foram agredidas por um pai e tomou o dinheiro do salário. Uau. Mulheres que chegavam lá chorando porque vieram de casa apanhando. Mulheres que não conseguiam comprar nada porque o marido trabalhava e não dava nada. Sabe? Até um absorvente tinha que se humilhar para ter. Mulheres que não conseguiam emprego porque não tinha aparência que o mercado pede. Eu lembro que algumas clientes chegavam e falavam assim, nossa, você só contrata mulher feia. Ou você só contrata mulher lisa. Sério? Que isso Falavam com as aconteceu? meninas. As meninas já foram. Eu lembro de um episódio da Jennifer. A mulher acabou com ela porque ela era lisa, né? E, você não tinha que estar trabalhando com cabelo cacheado. A Édrica, quando a gente foi pro Rio de Janeiro a primeira vez, ninguém queria fazer cabelo com ela porque ela era branquinha, do cabelo liso. Porque a sociedade faz isso. E é necessário se levantar alguém que tenha coragem de enfrentar e mostrar que é possível Cara, você ter uma vida diferente a partir da vida profissional, ser digna e principalmente resgatar a autoestima e identidade. é isso. E aí eu comecei a treinar essas mulheres, porque eu nunca contratei por aparência. Eu sempre contratei mulheres que tinham talvez um potencial, talvez não, mas eu queria que elas tivessem uma saída. Eu queria que elas olhassem pra gente. Errei muito? Eu errei muito, gente. Colérica, extremamente imatura, grossa. Gente, eu já joguei cumbuca dentro do salão. Pensa que eu tacava cumbuca, né, Vitória? Eu tacava cumbuca. Eu falava assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Hoje, graças a Deus, a gente tá mais madura, a gente vai amadurecer, o Senhor vai nos ensinando, vai colocando pessoas que vai nos moldando, mas naquela época eu era muito menina. Eu já fiz muita coisa errada, eu já machuquei muita pessoa, eu tenho total consciência. Eu falo, Senhor, se eu machuquei alguém a tal ponto dela paralisar por isso, me traga ela de volta para que eu possa pedir desculpa, porque eu não tenho problema com isso. Hoje eu não tenho mais, naquela época eu tinha muito. Então, a gente foi treinando da forma que a gente via, né, da forma que a gente conseguia. E aí o Senhor foi tratando a gente até colocar a Cíntia. A Cíntia, ela veio, se você não conhece a história dela, você precisa ver, tá no YouTube. Ela veio da perca de um filho. Ela estava depressiva, que ela não saía da cama. Ela tinha acabado de perder um filho. Uau. E ela perdeu um filho por negligência médica, né? E era o menino que ela muito sonhou. Então, ela veio muito mal pro meu salão. E eu comecei a falar, não, Cíntia, você vai trabalhar comigo, vai trabalhar comigo. E Cíntia é quem me acompanha em todo canto, né? Ela tá comigo aqui em Portugal. Eu falei com ela, nós vamos para os Estados Unidos, todo mundo junto, se vira. E ela tá animada. Ela tá animada e ela é louca, ela vai comigo, Eu vai acho carregando a família engraçado. toda. Não, e sabe o que é mais engraçado? Porque eu fui parar no salão da Catiúcia como cliente. Porque eu, como cacheada há 10 anos aqui em Portugal, eu cheguei aí buscar no Martim Muniz um salão de cabeleireiro para cortar o meu cabelo. Durante muito tempo eu fiz relaxamento sozinha, estava sem corte, já tinha cortado algumas vezes. Eu fui no Martim Muniz e lá a senhora cortou meu cabelo, eu não gostei. Então, fiquei sempre com aquela sensação de que não Faltava havia alguma coisa, né? profissional. Então, o Instagram, que hoje é uma ferramenta maravilhosa, me sugeriu a Catiúcia. Olha. Então, eu comecei a olhar
E eu fui no salão fazer minha unha e tô lá fazendo a unha e comentei: "Olha, descobri um salão aqui em Lisboa que trata de cachos". Ela disse: "Olha, vai chegar uma cliente minha aqui que ela vai num salão aqui em Odivelas. Espera ela que ela te conta". E eu Sério? fiquei esperada, porque a manicure era muito minha amiga, o papo estava fluindo ali, a gente já estava orando em línguas, tal, tal, tal. Pronto, a amiga dela chegou e eu fiquei com as duas. E aí eu perguntei: "Onde é que você cortou?" Ela falou: "Eu vou no salão lá em Odivelas". Falei: "Você tá gostando?" Ela: "Gostei muito. Olha, deu jeito no meu cabelo, tal, não sei o quê". Eu já tinha a página. O que que eu fiz? Marquei um horário. E disso lá vão 2 anos 2 quase. anos de suporte e amizade, né, amiga? É, E eu é. dou glória a Deus, porque Deus, ele nunca une pessoas, ele vai unir suportes, eu creio muito nisso. Eu sei Verdade, disso. verdade. E aí foi essa loucura, né? E aí a Cíntia veio e começou E a me ajudar a deixa eu treinar só te mulheres. contar, só contar aqui para Hã. finalizar. Eu escuto, eu dou risada. A Cíntia falando para ela, do jeitinho que eu ensinei. Ah, é verdade! A Cíntia tem disso. Tá fazendo, você tá ficando boa, você tá Aham. fazendo do jeitinho que eu Não, as ensinei. clientes na live ficam bem assim, do jeitinho que a Cíntia ensinou. Eu falei, Cíntia, isso vai virar meme, eu vou te pegar. Eu tinha que contar isso para vocês, porque a primeira vez que eu ouvi, eu olhei assim, e falei, o que tá acontecendo aqui? Essa rindo, a Cíntia rindo, mas virou realmente Virou meme, as meme. clientes chegam, você tá fazendo do jeito que a Cintia ensinou? Porque a gente desenvolveu o método e a técnica, pra quem não sabe, e aí eu treinei as meninas. E eu falo que tem pessoas que vão ficar melhor que você, e tem cabelos que a Cintia domina muito mais do que eu. Tem que ter muita maturidade para Muita. aceitar isso, Vitória, né? eu falo que vai ser uma das maiores hairstyle de corte. No dia que ela resolver estudar. Que a bicha é talentosa, tá? Não é porque é minha filha, não. Mas Vitória tem um talento pra corte que eu nunca vi. Eu falei, filha, no dia que você fazer um curso de especialização em cachos e corte, não vai ter pra ninguém no mundo. Porque ela hoje pode viajar pra todo lugar. Verdade. Falo, no dia que você se posicionar nesta área, não tem. Cara, ela pega o cabelo e corta melhor que eu. Eu falo assim, eu que te ensinei, dá licença. E elas ficam. E aí a gente tava corrigindo o cabelo loiro, eu comecei a corrigir o cabelo, ela veio querer se intrometer no meu cabelo e ela ainda virou pra mim, Vitória, e falou bem assim: pode deixar que eu termine. Eu saí Tudo de bem? cena, termina aí, querida, cliente da Alemanha. Porque Deus faz isso, né? A gente passa todas as nações naquele salão, todas as nações, sem imaginar. Porque Deus, ele quando decide abrir uma porta, ele abre, ele escancara. E aí a Cíntia começou a treinar comigo. E de lá pra cá a gente começou. E aí disso, do salão, a gente começou o Brasil afora. E agora mais uma chave pra você. E essa chave é muito importante. Deus sempre vai te ensinar no seu território. Para explicar a expansão da empresa, eu preciso falar sobre isso. E o que Conta é pra isso? gente. A gente começou a atender na Serra. E aí, nós fomos para a igreja em Afonso Cláudio, servir a igreja, de novo servir. Uau. De novo servir. E na igreja, os pastores dessa igreja falaram bem assim, por que vocês atendem no salão da Verônica? Combinei uma porcentagem com a Verônica, é 3 horas lá da Serra para Afonso Cláudio, interior do estado. E eu fui para lá. Então, eu atendia de graça, para quem não tinha condições, atendia ganhando dinheiro e servia a igreja. Mas eu Meu fui fazer Deus. missão na igreja. Nunca Meu foi Deus. sobre fazer cabelo. Foi sempre primeiro sobre servir uma comunidade. Olha a chave, gente. Deus dá a ideia. Quando Deus aponta, ele paga a conta. Se Deus deu a ideia, ele vai suprir e vai soprar E no aí, tempo certo. numa loucura, nessa época a gente não tinha tantas condições, a gente nem tinha marca ainda. Aí o Emerson foi e trocou o carro. Porque Afonso Cláudio, você sobe muito morro. Nas montanhas capixabas. Sobe, desce muito. E o nosso carro não tinha, era 1.0, não tinha potência. E Emerson trocou o carro pra gente poder começar a fazer as viagens. Porque o meu marido é esse, tá? Ele embarca nas minhas. E eu lembro que as primeiras vezes a gente ficou na igreja, depois, por motivos ali, a igreja não fechou, mas a gente continuou. E aí, foi uma porta. E aí a igreja fechou, a gente continuou e a gente começou a se hospedar. Aí as primeiras hospedagens, a gente já ficava em cada lugar, amiga. Cada lugar. Então, é uma das chaves que eu mais falo sobre ela. Aliás, Não menospreze os pequenos começos. As pessoas olhavam pra mim e falavam, o que você tá fazendo em Afonso Cláudio? Porque Afonso Cláudio é roça, 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 roça. Não tem aquele interior gostoso, pequeno? E as pessoas olhavam pra mim assim e falavam, o que você tá fazendo lá? Porque você não vai pra outro lugar? Eu falei, não, senhor, eu tô lá. E eu fiquei lá durante muito tempo. Até o senhor mandou que a gente encerrasse aquele tempo. E a gente ficava em pousadas lá simples. Teve uma vez que nós ficamos numa pousada que era na descida. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso aqui não é normal. A gente mal tinha dinheiro pra comer, então, tipo assim, a gente dividia a marmita, porque a gente tava começando o negócio, investindo na marca. E eu lembro que teve um quarto que ficou a pia, que tinha um banheiro, que era um quadradinho, e a sim. pia ficava do lado de fora. E a cama ficava debaixo da pia. Uau. Debaixo da pia. Em outra época, em Cachoeiro, Itapemirim, nós ficamos no hotel que, durante a noite, a gente descobriu que era um ponto de prostíbulo. Toda hora tinha gente entrando. Eu lembro, a gente ficou com tanto medo, nós oramos, clamamos e colocamos a cama encostada na porta. Porque com medo. Sim.
E imagina, a gente passou por tudo isso. Hoje, ali na Suíça, nós ficamos em Zurique. Não, eu vi. Nós ficamos em Zurique, amiga, sabe? Em uma hospedagem incrível. Eu falei, meu Que lugar, Deus, quem que saiu de lugar. Afonso Cláudio para debaixo de uma pia para ir para um Mas lugar desse? você percebe o princípio? Ela honrou a cidade menor, um local simples, simplório, e aí hoje ela tem a possibilidade de desfrutar em lugares que muitas das vezes a gente nunca nem imaginaria nos nossos melhores sonhos. Eu até vi os stories dela esse final de semana, ela contando como era aquele lugar, que é um dos lugares mais lindos E que mais, ela na esteve. verdade, a Zurique é o metro quadrado mais caro do mundo. Eu já andava nas ruas Genebra. e profetizando. A Vitória não postou ainda, mas a gente para em frente a uma concessionária da Porsche. Aí, vamos, Vitória. Bora, 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 que nós teremos uma Porsche. Escolhe a sua, que eu vou escolher a minha. Amém. Porque eu creio muito nisso, sabe? A gente andando sem Quando querer. você fala, amiga, eu acredito. Eu Estamos aqui em creio. frente à concessionária da Porsche. Eu olhava assim pra rua, gente, em Zurique é Porsche, é só carrão. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui, Senhor? Eu recebo. Então, é isso. É sobre entender que vai haver um começo e nesse começo vai ser difícil. Nesse começo, você talvez não vai ter a comida que você quer. Nesse começo, talvez você não vai conseguir tomar um café, vai ter que levar. Quantas vezes a gente levou dentro do carro? Porque comprar na estrada era caro? Muitas vezes. E hoje eu posso sentar em qualquer restaurante e comprar a comida que eu quiser. E isso não é sobre Entende? consumismo. Não, é sobre hoje você viver o melhor da terra, porque você pode. Então, quando nós começamos, nós levávamos em vasilhas, comprávamos chips, biscoito. Quantas vezes a gente esquecia de passar no mercado, depois chorava porque tinha que comprar na estrada muito mais caro, às vezes a pressa. Quantas vezes a gente atendia sábado o dia inteiro para viajar domingo de manhã e chegar o domingo o dia inteiro, viajava 3 horas para atender durante o dia, cansadas. Sim. Kátia, uma coisa que eu sei que é sua marca são cumprir os princípios, não é? E porque hoje você vive tudo isso, nós vemos e celebramos junto com você e sabemos que você está ainda alargando as suas estacas, o Senhor tem soprado mesmo, mas você sempre fala, e eu gostava que você falasse para a gente, porque as pessoas acham que foi sorte, né? Nunca foi sorte. Nunca foi sorte. As pessoas perguntam, Kátia, qual é o segredo do sucesso? Primeiro, obedecer a Deus. Segundo, servir pessoas. E terceiro, cumprir princípios. Não adianta. Você precisa andar com essas 3 coisas muito alinhadas, sabe? E obedecer, a Bíblia vai dizer, se me obedecer, eu te darei as nações. Se me obedecer, eu farei. Isso é condicional. E aí, quando a gente fala obedecer a Deus, é provar que ama Ele e obedece. Sabe? E é muito difícil as pessoas obedecerem, porque elas querem fazer o meu eu e a minha vontade, não querem renunciar a nada. E você precisa aprender a renunciar aquilo que é permitido, porque renúncia é isso. Existe o abandono do pecado, porque a pecado é você abandonar aquilo que você não pode fazer. E existe a renúncia. A renúncia é abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você ama e daquilo que você gosta, para poder viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Uma das coisas que as pessoas me perguntam é o seguinte, Kati, como que é esse negócio de estar em um país, em outro? Eu sempre abençoo o país que eu estou. Não interessa, eu dou glória a Deus. Porque amaldiçoar, falar mal, murmurar sobre a geografia que está te trazendo uma rentabilidade, vai dar ruim para você. É usurpar, né? É Você princípio. está em outra terra. E aí, os princípios, eles são. Eu costumo classificar em 2 de forma bem abrangente, tá, gente? Não dá para detalhar aqui, porque a gente não tem tanto tempo. São os princípios de ofertas, que aí são 8 ofertas, 7 que a Bíblia fala e uma que eu coloquei. Eu brinco, eu coloquei uma oferta. Nós vamos falar sobre essa questão do princípio da usurpação. Principalmente para quem está em outra geografia, para quem quer ir para outras nações. Porque não adianta você ir para a terra usurpar a terra. Um exemplo, quando eu cheguei para Portugal, eu tentei importar de toda forma. Porque era a forma que eu ia ganhar melhor dinheiro. E produzir em euro e vender em euro é muito caro. Você tem uma ideia? Um ativador que eu fabrico aqui equivale a 4 no Brasil. Olha o que eu perco. Olha o que eu perco. Então a gente tentou e o Senhor fechou todas as portas. Todo mundo conseguia importar, menos eu. Importar ou exportar? Agora. Trazer de lá para cá. Isso. Importar, menos eu. E aí teve a época que o Senhor falou, os OMs falou bem assim, talvez não, Deus não vai mudar. E aí a minha amiga Camila veio com mais eloquência, isso é geografia diferente, estratégia diferente. E aí eu comecei a orar ao Senhor por causa dessa nova estratégia, porque nada dava certo. A minha sorte é que veio muitos amigos e a gente foi trazendo em mala produto. E aí a gente não conseguiu importar de jeito nenhum. E aí foi quando o Senhor falou comigo, você vai produzir na terra porque você vai falar sobre usurpação. Eu falei, o que é usurpação? Assim, o que você está querendo fazer? Como assim? Você quer usurpar uma moeda mais barata. Meu Deus. Muito Nossa, aquilo me quebrou. Temor, né? Aquilo me quebrou. Eu falei, entendi.
E ele falava comigo, eu vou te usar para falar sobre isso. Então, você tem que ter propriedade para falar. Igual eu produzi o meu livro no Brasil, trouxe alguns para cá, mas a próxima remessa de livro aqui na Europa vai ser produzida em Portugal. Vai ser quase 6 vezes o valor do Brasil. Vai ser produzido aqui, porque eu preciso abençoar a terra que eu tô. Eu preciso pagar imposto na terra que eu tô. Eu não posso só vir usurpar, tirar todo o recurso da terra e mandar para outro lugar. Meu Deus. Ou trazer recursos da terra num preço tão baixo, porque eu quero ganhar mais. Meu Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. São princípios que fazem com que você viva de fato a promessa. Porque se nós não estivermos cumprindo os princípios, e aí como é que o Senhor vai legalizar, vai dar legalidade para viver aquilo que ele instituiu, se nós, como filhos, não estamos dando o exemplo genuíno? Então, a obediência, cumprir os princípios. E eu queria acrescentar aqui, se é que eu consigo, a Catiúcia é uma mulher que ela pratica isso que eu vou falar e que eu acho de fundamental importância, a devoção. Porque nesse processo, a gente não sabe de tudo. A gente não tem uma planta na mão dizendo vai por aqui ou vai por ali. É a palavra que vai nos direcionar. E uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher com leitura e intimidade com Deus, ela vai ouvir. E, consequentemente, o Senhor vai dando a direção. Então, a direção, ela é nos dada. E qual é a direção que você tem agora, Catiúcia? Nossa, é muita coisa, tá? O senhor sempre fala comigo nas madrugadas, porque eu odeio não dormir. Então, o senhor vai fazer disso, vai te fazer renunciar ao seu sono. Gente, eu amo dormir. E não tem jeito, o senhor só fala comigo de madrugada. Ele não fala comigo outro horário. Então, quando ele não quer me deixar dormir, eu sei que o senhor quer falar. E eu sei que ele vai mudar a rota. E foi o que aconteceu 2 semanas atrás. Eu vim para ficar quase 3 meses em Portugal. O senhor volta para o Brasil. Meu Deus. Os 3 últimos meses do ano você vai fazer lá. Eu estava com já agenda marcada nos Estados Unidos agora para novembro e dezembro. Nós íamos fazer Portugal. Eu ia ficar uma semaninha no Brasil para dar 2 cursos e ia direto para os Estados Unidos com Emerson e Nathalie. E o senhor falou, não. Nós vamos recorrigir essa rota. Eu falei, como assim, Deus? Você vai ficar no Brasil esses 3 meses. E eu, por quê? Porque eu vou te dar estrutura. Uau. Porque o ano que vem, você não está entendendo o que vai acontecer. E o senhor começa a me mostrar, não convém falar assim, ele começa a me mostrar as coisas que ele vai fazer. E eu paro e olho assim. E ele começou a me dar direcionamento. Então, um direcionamento muito específico às minhas filhas, muito específico em relação ao meu chamado, muito específico em relação à empresa. São coisas que são bem específicas, sabe? E aí, algumas coisas eu deixo que elas descubram por elas mesmas, outras coisas eu entro mesmo, porque eu vejo que elas não descobrem, eu não, vai fazer assim, igual um exemplo, a Vitória queria muito no Brasil agora. Eu falei, não, você não vai. Eu comecei a orar. Se ela batesse o pé, ela não sabe, ela vai saber agora. Se ela batesse mesmo o pé, eu não ia deixar ela ir. Mas graças a Deus que Deus entrou antes que eu entrasse. Porque a gente entende que há um determinado tempo para todas as coisas, sabe? E aí o Senhor falou, volte pro Brasil. Você vai ficar lá esses 3 meses. E esses 3 meses eu vou te dar estrutura para aquilo que eu vou fazer em 2026. Uau. E eu, meu Deus. E aí o Senhor começou a mostrar pequenas coisas. Eu via. Tinha visão do ano que vem. Pequenas coisas, pequenas coisas. Tanto é que a gente vem em março para cá. Eu fico quase um mês. Eu começo em janeiro em Angola. Eu queria esse ano pra África. Essa novidade. Eu queria esse ano pra África. Gente, eu fiquei muito mal em maio. Eu ia passar o meu aniversário na África. Eu queria. Eu queria, gente. Eu falei Tava sobre isso. programada. E o Senhor falou, você não vai. E eu tipo, fiquei assim, ó. Eu fiquei muito chateada. Eu fiquei chateada, tá? Eu vou confessar porque eu obedeço, mas eu fico chateada. E é normal, você é filho. Tem quando o pai fala, você não vai fazer isso, você fica... E Gente, a Catiúcia tem um projeto que as primeiras palavras nossa que nós trocamos foi uma empatia tão grande. Ali a gente criou uma aliança. E ela me falando do projeto de como foi, ali em alguns minutos ela fez um resumo da vida dela. Mas uma das coisas que me chamou a atenção de uma pessoa que veio lá do Brasil, que trouxe uma equipe treinada, porque mesmo quando a Catiúcia não está aqui em Portugal, você que tem cabelo cacheado, não se engane. Catiúcia realmente, não estando aqui, a equipe dela dá conta são da melhores que mesma eu. forma, da Ih, mesma forma. As dominam Então, mais que eu. o dia que você quiser ir no salão, se você ver no store, qualquer coisa, se ela tiver na Angola, Estados Unidos ou Brasil, a equipe dela está aqui trabalhando. Não, detalhe, eu não faço cabelo, tá, gente? Todos os cabelos que vocês veem na internet é a equipe que faz. Eu só faço cabelo de live. Eu não trabalho no salão. Eu só faço cabelo que eu gravo. E aí as pessoas às vezes ficam assim, eu quero fazer cabelo com você, ô bobas. Vocês nem sabem que eu não faço nenhum desses cabelos. É tudo a equipe. Todos os cabelos são a equipe.
Não faço. Agora, os de live eu faço. São os Uhum. únicos cabelos que eu atendo. E aí eu lembro que no dia ela me falou de um projeto que chama-se, vou falar, gente, porque encheu meu coração. Porque uma mulher que tem o Espírito Santo, ela tem esse desejo. Seja com o que você tiver na mão. E o projeto dela chama Mulheres que Levantam Mulheres. E por onde ela tem passado, isso tem acontecido. Mas existe um lugar que a gente, normalmente, os missionários falam, e uma coisa que a Kate fala, que eu vou ter que. Eu vou ter Aham. que ela fala que ela não, ela dá o peixe, mas ela também ensina a pescar. Então, agora Angola, como é que vai ser isso, Kate? Eu costumo falar que não adianta só dar o peixe, porque a gente dá de primeira, mas a gente precisa trazer dignidade para a mulher. Aquilo que eu aprendi com minha mãe. Eu falo que as nossas dores, gente, a sua maior dor vai ser o seu maior chamado. Eu vi a minha mãe várias vezes de madrugada ajoelhada e chorando e pedindo a Deus o alimento do outro dia. Eu via várias vezes ela pegar canjica, que era uma coisa que rendia muito, e fazer com água e canjica. E eu adoro, né, mingau de canjica, para poder render, para alimentar as 6 filhas. Eu vi, eu cresci vendo isso. Então eu falei, eu vou trabalhar com mulheres. Eu vou trazer dignidade para essas mulheres. E quando falavam de África, eu falei, não quero ir lá dar uma cesta básica, não quero ir lá ver criança, não quero ir lá cozinhar, eu quero ir lá para trazer cursos, ensinar essas mulheres a ter uma profissão. E é isso que nós vamos fazer lá em janeiro. Nós vamos dar curso para quem tem salão pagando, sim, mas nós vamos ter lá ativamente o projeto Mulheres que Levantam Mulheres. E eu já tenho parceria de salões que querem depois contratar essas mulheres. E a gente está querendo montar um salão na ONG da pastora Denise, uma pastora amiga nossa. Ela tem um trabalho incrível com crianças lá em Angola. Ela alimenta, ela dá ela dá material escolar, ela ensina, porque lá em Angola não tem escola. Só faz escola quem é rico. As crianças pobres, elas não estudam, elas não sabem ler, não sabem escrever. Então, ela começou a alfabetizar. O projeto dela é incrível, reconstruindo sonhos. Então, eu tô indo para lá para a gente montar um salão, para eu treinar mulheres para dar atendimento naquele lugar. Isso é lindo demais. Porque não é só sobre dar o peixe, é sempre sobre ensinar a pescar. Nós fizemos esse projeto aqui em Portugal, nós temos esse projeto ativo no Brasil, vamos voltar com ele agora. Sempre que pode, a gente abre turmas de... Ou às vezes a pessoa liga, eu queria muito fazer seu curso, mas não tem condições. A gente oferta. A gente oferta muito, muito. Porque eu entendo tudo aquilo que Deus te deu é para repartir. E a Bíblia vai falar que é melhor dar do que receber. Só que as pessoas não entenderam esse princípio. Elas querem receber. Ah, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Só que quando você começa a dar, para você dar, você tem que ter. Lançou a semente. É isso. E o Senhor falou comigo nas madrugadas sobre a semente. Eu Uau. vi, ele falou assim, eu estou te devolvendo as sementes que você lançou. Eu falei, porque é palavra, Deus não mente, as suas palavras não voltam vazias. Ele fala, tudo aquilo que você plantar, certamente colherá. Gente, não tem como você plantar, servir e não colher isso, sabe? E aí, é isso, a gente quer ir para aquele país, a gente quer ir para impactar a vida de mulheres. A gente quer ir para treinar mulheres para que elas tenham uma profissão, sabe? E o Senhor colocou uma pessoa maravilhosa, a Silvia, comigo, que ela vai ser nossa distribuidora lá. Ela tá muito engajada, muito feliz, e foi alguém que tocou meu coração, porque outras pessoas procuraram, igual a gente teve pessoas procurando de outros países para ser distribuidores, mas não tem aquela coisa que assim, que não é sobre dinheiro. As pessoas acham que elas vão vir com dinheiro comprar o... Não, gente. A marca Catiúcia Teles não é sobre dinheiro. É sobre o legado, é sobre como se trabalha, é sobre o nome da marca, sabe? Então a gente entende isso muito seriamente. E a Silvia foi um presente. Então o Senhor preparou todas as coisas. E aí, em janeiro, nós vamos estar lá, ficando lá, janeiro e um pedaço de fevereiro, volto pro Brasil. Fico até o aniversário de 6 anos da empresa, gente, 6 anos de marca. Isso, 6 anos de marca final e 4 anos de marca profissional. É só Gente. 4 anos de marca profissional. Olha que loucura. E Deus já colocou a gente como estrutura básica em 4 países: Angola, Estados Unidos, Portugal e Brasil. 4 anos. Continentes. 4 anos, 4. 4 continentes. É loucura. Se você falar assim, como? Explica, não tem como. E aí a gente está indo para lá para isso. Nos Estados Unidos, nós estamos com um projeto com um grupo de mulheres de mãe autista, que chama TEIA, em Orlando. Nós vamos estar lá fazendo uma palestra e uma conferência para essas mães. E lá nos Estados Unidos, nosso projeto social, Mulheres que Levantam Mulheres, vai ser voltado todo para elas. Nós vamos dar curso para todas as mães de autista que a gente puder. Perfeito. O maior número. Perfeito. Porque o que elas me falaram no último atendimento que eu tive lá, é que elas não conseguem trabalhar. Por quê? Elas precisam estar com as crianças. E mesmo que elas vão para a escola, se a escola ligar, elas precisam imediatamente ir. Ninguém dá emprego. Porque elas precisam sair, tipo, no meio do expediente para ir resolver coisas de filho. Falei, cara, eu já sei qual vai ser a profissão de vocês. Porque eu tô aqui na cadeira atendendo, ou eu ligo para cliente, eu não posso te atender porque eu preciso atender meu filho. A cliente vai esperar. Então, nós estamos indo para lá em parceria com o Instituto Master Care.
A Mariana, que é uma das donas maravilhosas, falou, Kátia, você pode usar meu espaço, não vou te cobrar. Eu falei, uau. Você sabe Um projeto desse, meu Deus. Ela falou, as não, você pessoas pode usar aqui o espaço, você pode dar curso de graça aqui no meu E é espaço. Eu já isso. estava me organizando para pagar um aluguel Ó, de um Deus lugar. preparando tudo. E aí a gente vai fazer uma palestra também em formato de conferência. Eu já tenho convidado algumas mulheres para estar lá neste lugar. Já te convido, tá? Para a gente poder tocar essas mulheres. Tem igrejas lá, tem pastoras lá que já falaram que estão aí, que vão nos ajudar. E Deus fez isso aqui, uma multipolaridade. Vai ter gente de Lagoinha, vai ter gente de Batista, É vai o ter gente... reino É se reino. ajuntando. Várias mulheres que a gente conheceu, que são amigas de amigos, falaram, não, eu vou participar, eu vou te ajudar nesse projeto. E vai ser totalmente gratuito, tanto os cursos, como também essa palestra, sabe? Porque a gente acredita muito em motivar e impactar a vida dessas mulheres. Imagina, você ter uma vida inteira com filho autista, e quem tem sabe do que eu tô falando, não é fácil. É difícil. E você não conseguir trabalhar. E ainda mais sendo imigrante. É mais difícil ainda, A gente gente. ainda está falando de duas situações muito difíceis, duas realidades. De um lado, você tem Angola, com algumas regiões muito defasadas de conhecimento, de estrutura, de tudo, de mulheres que, além de não ter a estrutura, têm uma identidade completamente despedaçada, porque a gente sabe que um cabelo crespo não tratado é difícil de cuidar. Então, é um resgate da mulher e depois capacitando ela para trabalhar. Do outro lado, você tem mães que talvez não tenham um cabelo tão crespo, ou tenham acesso a alguns produtos, mas que não tiveram a oportunidade de se profissionalizar por uma condição de um filho. Aqui quem está falando para nós é uma mãe, uma mulher que viu a dor de um filho e experimentou inovar, ou trazer algo para que facilitasse a sua vida e, de repente, aquilo cresceu de uma forma, e é assim que Deus faz. É o que a Catiúcia tinha falado anteriormente, a sua maior dor vai ser a ferramenta que o Senhor vai utilizar. E Ele vai fazer isso para que os povos se unam, para que pessoas conheçam a Ele, para que nós ocupemos o lugar de filhas e filhos, porque a nós pertence a riqueza, a nós pertence o ouro e a prata, Sim. é o modo de falar, mas nós hoje, com uma outra mentalidade, com a mente renovada, vamos entendendo pouco a pouco que o evangelho já não é o evangelho da pobreza, da miséria, Não. e hoje sim, o reino se juntando, nós vamos criando novamente a mentalidade fortalecida na palavra para que se viva e para que o evangelho chegue a outras nações. A Catiúcia Telly está indo de continente a continente, levando o seu produto, mas, acima de tudo, levando o Deus vivo que ela carrega. Gente, isso é demais, não é? Eu falo que o produto é só uma desculpa, né? Eu sempre falo isso, gente. Nunca foi sobre um produto, nunca foi sobre fazer atendimento. Quando a gente começou o Brasil afora, começamos em Afonso Cláudio, depois fomos para Cachoeiro, outro interior, depois fomos para Campos, outro interior. E depois que o Senhor levou a gente para cidade grande. Então, você sempre vai começar pequeno. Deus vai te crescendo. E quando nós fomos para São Paulo, aí Rio, Belo Horizonte, Salvador, olha só, já foi aumentando. Primeiro, a gente quebrou a barreira municipal. Depois, nós quebramos a barreira estadual. Quebramos a fronteira Perfeito. municipal. Depois, quebramos a fronteira estadual. Depois, quebramos a fronteira de nações, porque viemos para Portugal. E de Mesmo, continente. mesmo. E agora a gente está quebrando mais e mais fronteiras, porque o Senhor está impulsionando a marca. E a marca é uma desculpa. Nunca foi sobre uma marca, nunca foi sobre ganhar dinheiro, sempre foi sobre tocar pessoas. As clientes que acompanharam a gente pelo Brasil afora sabem que o que eu menos fazia era cabelo. A gente orava, a gente falava de Jesus, a gente profetizava. Quantas vezes as clientes pediam oração e aí começávamos a chorar e começávamos a falar desse Jesus? Porque cada um vai usar a ferramenta que tem. O nosso púlpito, o nosso altar foi o salão durante muito tempo. E agora o Senhor está virando essa chave, sabe? Para treinar mulheres para cuidar dessas mulheres. É mulheres levantando mulheres e cuidando de mulheres. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus nos chamou para esse tempo para servir pessoas e para impulsionar pessoas, sabe? Então, assim, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê a mão de Deus em tudo. E eu estou na expectativa muito alta de Angola, estou na expectativa muito alta de Estados Unidos. E aí, depois dos Estados Unidos, Angola, nós viemos para Brasil fazer Portugal. Portugal vem para Portugal e Europa, e depois a gente vai para os Estados Unidos. E depois, Kátia, não sei. Eu tenho mais ou menos uma agenda até Vai ter junho. mais umas madrugadas sem sono. A gente tem mais ou menos uma agenda até junho. Porque a gente está, assim, debaixo da dispensação do Senhor. O Senhor, é isso, é isso. Quando a gente foi a primeira vez para os Estados Unidos esse ano, eu comprei minha passagem em março. A gente tinha 2 agendas.
E mais nada. Nem $1 na conta. Eu fui com salário de Europa. Eu tiro um ordenado aqui pra me manter, o Prolabore. meu Prolabore. Um ordenado. E aí, todo mundo louco. Meu marido é o mais louco. Ele fala, como que você vai sem dinheiro? Eu falei, Deus proverá. Eduarda falou assim, você aqui... Eduarda bem assim, você é doida. Eu falei, cara, se Deus disse, ele vai manter. Eu não vou me preocupar com os Estados Unidos. Chegamos lá, tinha 2 clientes, fomos pro primeiro atendimento. Eu tive que alugar carro, porque era longe. Sem dinheiro, sem dinheiro. Eu aluguei um carro. E nós fomos para Boca Raton fazer um atendimento só de essa moça era da República Dominicana, ela já me seguia há 5 anos. Cara, ela 5 anos me seguindo e ela falou um dia falando só espanhol e portunhol. Não, como é que Que pode? loucura! Qual a probabilidade de uma pessoa que já te segue há 5 anos estar no momento que você precisa de alguém? Não, E não. aí ela mora em Washington e ela mora em Washington, desci e foi para Boca Raton para fazer o curso com a gente lá. E eu falei bem assim, meu Deus. E aí, no dia que ela veio, e aí a gente vai falar sobre princípios espirituais à base de oferta, ela comprou os produtos e pagou o restante do curso. Deu $1.000. Falei, vou pagar o Tô carro. salva. Tô salva, o dinheiro pra gente manter até os próximos cursos. E não tava aparecendo curso, tava como se fosse... E aí as meninas, cara, eu não tô preocupada. Deus vai fazer. Se ele disse, ele vai fazer. E aí, a gente ia voltar para Orlando, porque eu tava sem dinheiro, e uma amiga minha, Joyce, estava na casa de um amigos nossos, dos pastores amigos nossos, em Sarasota, que é 2 horas da onde a gente tava. E aí, eu falei assim, eu não vou porque eu tô sem dinheiro. E aí, vou gastar mais gasolina, nananana, não vou. Mas aí a Joyce me ligou e falou, cara, você precisa vir. E na hora o Espírito Santo falou, você precisa ir. Fui eu falei, que já tá tudo ruim, vambora. Tem uns $1.000. Quando eu tava chegando em Sarasota, o Senhor falou comigo, é primícia esse valor. E eu tiro primícia. O que é primícia, gente? É a primeira parte. Eu, como empresário, eu tiro o primeiro dia 1º. Tudo que dá no salão, tudo que dá de vendas no dia 1º, eu devolvo. Eu devolvo. Só que aqui em Portugal, eu faço o seguinte. Eu tiro a parte de custo da empresa e tiro a parte das meninas de produto. Eu dou só o que é lucro. Nos Estados Unidos, o Senhor olhou pra mim e falou assim, você vai dar tudo. Tudo. Era o dinheiro dos produtos. Uau. Era o dinheiro da comissão da menina que vendeu o curso. Era o dinheiro do atendimento. Eu olhei pra Deus. E era tudo que você tinha. E era tudo que eu tinha. Falei, Deus, você tá brincando? Não, você vai dar tudo. Falei, Deus, eu não tenho dinheiro. Ele, você vai dar os $1.000 de primícia. Eu quero tudo. E você vai dar hoje, você vai dar... Esse amigo meu, pastor, chamado Henrique. Aí eu falei assim, bom, você tá mandando? Eu sou louca. Deus mandou, eu tô fazendo. Falei, amanhã eu dou. Porque já era noite, né? O senhor chegou. Até, eu brinco assim, o senhor vai me falando e vai destrinchando, né? E aí, chegamos... Ok. Chegamos... a gente chegou na casa. E aí, eu falei, vou dormir, amanhã eu dou. Tá dormindo, a Joyce já tava de pijama, a Larissa também, nós estávamos todas juntas. O senhor falou, é hoje e agora. Eu falei, não, Deus, você tá brincando. Olha só, nós chegamos... Porque a gente chegou e foi direto pra casa de um amigo deles. Depois fomos pra casa deles. Aí não dava pra eu dar primícia nesse meio, né? Porque era algo muito específico. Eu queria orar por eles e queria que eles me abençoassem como pastores e da terra. E aí... O senhor falou, não, é agora. Eu falei, Deus, era meia-noite, Rosana, na casa dos outros. Meia-noite de visita. De visita. E aí o senhor, é hoje. E aí eu falei, Joyce. Aí Joyce, não, você tá de brincadeira. Eu troco a roupa. Aí ela já tava de pijama, Larissa de pijama, todo mundo de pijama, né? Eu falei, gente, troca a roupa, eu preciso entregar essa primícia hoje. Elas não estavam entendendo nada, e Joyce se levantou, foi lá, vai lá, Joyce, chamar. A Joyce tem mais intimidade com eles, ela vai lá, bate na porta de Lívia, no quarto. Aqui, a Catiça precisa falar com vocês. E aí eles vieram. E eu entreguei, orei, ele orou por mim, ele me abençoou. E aí no outro dia de manhã ele falou comigo, bem assim, esse amigo meu, ele falou comigo, essa primícia foi uma resposta. Eu, como assim? Ele falou, ontem, naquele horário, vocês me chamaram um pouco antes, eu falei com o senhor que eu queria uma resposta imediata. Meu Deus. E é por isso que o senhor não me deixou. Tinha que ser naquela hora. Tinha que ser. E ele falou, eu precisava de uma resposta. E o senhor usou sua vida para dar resposta. Meu Deus. E aí eu não entendi na hora porque ele chorou tanto. Eu fiquei assim, uai, gente. E aí no outro dia ele explicando, eu falei, uau, obrigado, Agora Deus. fez sentido. Fez todo sentido. Eu não ia passar a solta porque eu estava economizando. Eu não tinha dinheiro. E aí todo o dinheiro que eu tinha, o senhor mandou ofertar de primícia. E eu ofertei. Contou 2 dias, começou a abrir a agenda. Curso que era 2, 3 pessoas, já estava com 6. Atendimento que a gente nem tinha marcado estava acontecendo. Apareceu. Teve dia... Cara, eu sei que em 8 dias de atendimento, nós fizemos $20.000. $20.000 em 8 dias de atendimento. E você tinha quanto? Nada. Uau. Eu fui sem nenhum dólar. Eu não tinha $1. Eu não fui com nada, nada.
Nada. Porque quando você cumpre princípios, Deus vai cuidar de todas as coisas. E aí começou a vir atendimento, começou a vir gente, e a gente acabou assim. Todo o valor que eu fiz, eu gastei. Que a gente é bom em gastar. Sim. É assim, então vamos lá. Presenteei meu esposo, comprei o Mas- MacBook da minha filha. E você comprou um presente, a gente comeu tudo que queria, comemos bastante picanha, porque lá o preço é muito bom. Passeamos, viajamos, outra fomos pra Boston, realidade. comprei as passagens de Boston, porque nem... Eu tinha agenda em Boston, não tinha comprado ainda a passagem. Chegou lá, a gente comprou as 3 passagens pra gente ir pra Boston. Ficamos na casa de amigos, ofertamos, porque em toda casa que eu fico, eu oferto. É um princípio, tá, gente? Você não pode se hospedar na casa de ninguém sem deitar uma oferta. Ofertamos na casa de todo mundo que a gente ficou. Assim, foi algo extraordinário, extraordinário. Só a Gabi que eu não ofertei, mas foi porque ela quer uma selagem. Desse jeito. E aí o Senhor abençoou dessa forma. E aí e ele falou, estou te dando essa nação. Uau. E eu acredito muito naquilo que Deus está fazendo. Então, a gente já abriu a empresa nos Estados Unidos, estamos preparando todos os produtos para poder enviar para lá. Porque olha como é que Deus muda de estratégia. Porque na Europa eu cheguei com um pensamento de usurpação. De trazer o produto para poder ganhar mais dinheiro aqui. Nos Estados Unidos eu já não tenho esse pensamento. E o Senhor falou, então pode levar do Brasil. Houve uma autorização, então. Houve autorização, porque o pensamento... Porque por mais que você fale, não estou pensando nisso, mas Deus conhece seu coração. Porque, se você for analisar, do ponto de vista de negócios, é mais vantajoso. Muito mais. Muito mais mais. prático, Muito dá mais. menos trabalho. Muito mais. Mas, se a gente for pela legalidade dos céus, É aquilo que os céus mandam. porque tudo me é lícito, Mas em tudo. mas nem tudo me convém. E há momentos em que a gente vai perder ou deixar de ganhar para que a gente possa honrar o nosso Deus e automaticamente ter a legalidade de viver a bênção. Isso é tão fundamental. Isso é. E aí a gente entendeu esse princípio. E aí para os Estados Unidos a gente está indo com a roupagem de importação mesmo, que o Senhor nos autorizou, porque hoje agora o coração não está mais nisso. Qual é o coração agora? Os recursos que nós fizemos naquela terra, nós vamos investir em apartamentos missionários. O que é isso? Nós vamos alugar apartamentos tanto na Europa como nos Estados Unidos para receber missionários. Porque o Senhor está levantando. Isso é novo, Deus falou comigo. Não, me explica, vai, volta, Volta, Kátia, volta. Deus está chamando nesses últimos tempos, está comissionando mulheres e homens de verdade, de valores, que ele vai derramar sobre as nações para trazer verdade, porque há muita mentira. Eu estou emocionada. Há muita mentira sendo pregada. E o Senhor vai começar a trazer pessoas de verdade. E o Senhor já tem me aliançado com pessoas de verdade. Ele falou comigo, o recurso que você vai ter nos Estados Unidos, você vai bancar apartamentos, missionários e passagem. Eu estou emocionada. Então, gente. o Senhor vai trazer pessoas de verdade, onde a gente vai pagar essas passagens. Ó, você tem um apartamento. Eu vou deixar o apartamento montado nos Estados Unidos. Deus. E aí, os amigos dos amigos vão ligar, eu preciso ir. Não, pode ir. Já tem um lugar lá, tem comida na geladeira, você pode fazer compra, tem um dinheiro em tal lugar, e você vai ficar lá por conta da empresa Catiúcia Teles. Eu não estou indo para os Estados Unidos a passeio. Eu estou indo para os Estados Unidos porque eu entendi que o meu chamado... Vai fazer eu chorar. Eu entendi que o meu chamado é servir os missionários. Hoje a gente já pratica oferta missionária. Hoje todo mês a gente tira uma oferta para os missionários, para que o Senhor possa mantê-los aqui. Porque as pessoas acham que missionário tem que viver mal, tem que viver de qualquer jeito, tem que comer qualquer coisa. Não, não. Os missionários têm que ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, as melhores roupas. Eu não consigo entender essas pessoas que criticam os pastores que têm alguma coisa. Como assim, gente? Amiga, eu estou muito feliz de ouvir isso. Eu sei que o seu coração é assim. Eu já sabia que você tem a intenção de fazer isso aqui em Portugal. Eu estou sabendo disso agora. Eu estou muito feliz. Porque quando alguém tem um coração de servir, e muitas das vezes é obrigado a se dividir entre fazer aquilo que sabe que nasceu para fazer, mas ter que se preocupar com o sustento, quando na verdade ele diz que era para a gente não se preocupar, que ele faria tudo. E às vezes aquela pessoa que tem um coração missionário, ela se atemoriza, né? E muitas das vezes ela fica ali dividida e às vezes ela cede para o trabalho. Mas quem foi chamado tem que crer mesmo, porque o Senhor vai levantar pessoas com esse coração de financiar. Eu creio. Peço desculpas para vocês, mas ouvir isso mexe muito comigo. Mexe muito comigo porque eu sei o que é uma base missionária. Eu sei o que um missionário passa. Eu sei o quanto eles renunciam de estar com a família, de comer, vestir, de viver de doações, mas estão ali queimando no altar. Uma das coisas que o Senhor já me colocou, que é uma coisa que a gente já pratica, são as ofertas de bolsa de estudo. Eu creio que a empresa vai financiar muitos filhos de missionário.
Eu creio que a gente vai poder mandar pastores para país e falar assim, ó, pode ficar aí, os seus filhos a gente cuida aqui. Amém. Sabe, eu creio muito nisso. Eu creio que Deus vai trazer jovens que queiram queimar nessas nações. Meninos e meninas que têm um espírito de verdade sobre eles, sabe? A autoridade e a autorização do céu. Eu acredito nisso. Eu não vim para a Europa a passeio, eu não estou indo para os Estados Unidos a passeio. Deus não tem aberto tantas portas para a gente à toa. Eu acredito que Deus está preparando, trazendo estrutura para a empresa, trazendo estrutura para a gente para esse tempo. Eu acredito muito nisso. Então, por isso que eu entendo hoje que o Senhor permitiu a importação para os Estados Unidos. Não é sobre usurpar, é sobre ter recursos para receber aqueles que Deus vai enviar. Eu creio muito nisso. E nós vamos fazer isso. Amém. Sabe? Eu creio que daqui a um tempo vocês vão estar ouvindo, tem o projeto missionário lá. Não vai ter nome, não vai ter placa, não vai ter igreja, não vai ter religião. A gente não crê nisso. A gente crê num Deus que faz. Não interessa se você usa calça, se você usa vestido. O que interessa é sobre você, isso. é sobre isso. É sobre verdade. As pessoas às vezes perguntam, mas como é que você vai selecionar? Eu falei, eu não vou. Quem vai selecionar é o Cristo. É Ele que vai dizer quem vai estar. Porque desde que eu comecei essa empresa, todas as vezes que Deus queria colocar alguém para sair, Ele tirava. E as pessoas às vezes ficavam bem assim, por que você não dispensa? Não, não vou dispensar. Porque enquanto essa pessoa está aqui, ela está aprendendo conosco. Mas no momento que Deus decidir, ela vai sair. E foi assim, durante todo o meu negócio. Então, eu acredito muito nisso, que Deus vai selecionar as pessoas. Eu não vejo só apartamento dos Estados Unidos. Eu creio em apartamento dos Estados Unidos, em Portugal, em Itália, em França, em Londres, em Suíça. Eu creio. Porque em África, porque todos esses lugares precisam de missionários, sabe? Precisam de pessoas que precisam ter tranquilidade para exercer o chamado que Deus te chamou. A expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa, há um clamor, há um gemido nessa terra. E nós, porque eu costumo referenciar, eu passei a entender melhor lá em Gênesis, quando eu consegui perceber que os céus funcionam com legalidade. Então, imagina que o Senhor nos deu a nossa oração é como se fosse um cheque em branco. Então, esse cheque, ele viabiliza que tudo aquilo que está no coração do Pai se manifeste. Existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas, porque nós somos cooperadores, trabalhadores do reino. E a seara é grande. Então, quando a gente fala de mulheres com identidades fragilizadas, quando a gente fala da prostituta, do perdido, do drogado, do abandonado, daquele que de repente perdeu tudo, nós não somos indiferentes a isso, muito pelo contrário. Hoje eu falava com uma amiga que Deus não está preocupado com o seu pecado. Deus não está preocupado que você tenha pecado. Deus está investindo. Ele investe todos os dias, em 24 horas na sua vida, no bater do seu coração e no Espírito Santo para que haja o arrependimento. Não importa o que aconteceu, não importa se você é uma mulher que vivenciou más experiências, e todas nós temos uma história, mas importa que haja o arrependimento. E a partir daí, a manifestação do Espírito vai passar a acontecer. E aí passamos de criatura para filhos e filhas. E isso vai acontecer através de nós. E uma vez que nós nos despimos das nossas próprias vontades, desejos, dos nossos próprios planos, nós estamos totalmente disponíveis para que sejamos usadas. Amém. Essa palavra usada, a palavra processo, a palavra, até a gente falar amor e oração, parece que ficou tão batido que parece que chegava uma hora que não entrava mais. E a própria palavra nos adverte quanto aos ouvidos, né? Aos ouvidos que Comissão. não... Exato. Mas cabe a mim, a você, por onde nós estivermos, onde nós passarmos, deixarmos o bom cheiro de Cristo. E é isso que a Catiúcia vem fazendo. É esse o legado que ela falou no início. E aí vocês reparam que nesse pouco tempo que estivemos a falar, ela trouxe aqui uma trajetória. E há muito mais que ela pode dividir e trazer como testemunho. Mas vocês viram que da dor surgiu uma oportunidade, e aí ela deu até o exemplo das limitações, e a partir das limitações, hoje nós estamos aqui, e ela já com os próximos 6 meses bem desenhado, pelo dedo de Deus. O dedo de Deus. E entender isso, que a gente precisa ver de princípios. Nós falamos sobre esses princípios, né? Você precisa ser ofertante, você precisa ter caráter, você precisa ouvir a Deus.
Quando você consegue obedecer, cumprir princípios e servir pessoas, não tem como o seu negócio não dar certo. Não tem como o seu ministério não dar certo. Não tem como você não viver uma vida abundante em Deus. Porque Deus nos trouxe para viver o melhor dessa terra. Ele não vai negar a si próprio. Exato. Não vai. Ele vai fazer aquilo que ele disse que ele vai fazer. Ele é lindo. Então, ele é maravilhoso. Ele vai fazer. Igual nós fomos para a Suíça e eu fui na fábrica da Lindt. Só para encerrar, gente. Vamos encerrar com isso. Há muitos anos atrás, eu acho que uns 12 anos atrás, 12 anos, uma prima do Emerson, os chefes dela vinham dos Estados Unidos e trouxe uma vez um pacote da Lindt e me deu uma barrinha daquela, não tem? Daquelas quadradinhas. Eu comi aquilo e falei, gente, coisa deliciosa. Só que não tinha. Primeiro que eu não tinha condições de comprar. Segundo, não tinha nem no Brasil. Não tinha nem como você comprar. Aquele chocolate só tinha na área internacional. Era muito difícil de ter. E aí, mas eu experimentei aquele chocolate e eu só pensava assim, um dia. Sempre assim que eu penso, um dia. E aí, nem nas minhas maiores expectativas, Deus ia me levar na fábrica. E aí, depois que eu conseguiu ter mais acesso no Brasil, e todo mundo que vinha do aeroporto, eu compra pra mim, traz uma... É porque era uma barra, né? Porque uma barra, na época, eu já comprei no Brasil de R$90. É caríssimo. R$90, né? Traz pra mim. E aí, algumas clientes começaram a ouvir de fora e traziam pra mim como um presente. Nossa, era uma festa. Eu cheguei a ver. Era uma festa quando a cliente lembrava que eu gostava daquela barra de chocolate e trazia. E hoje, quando nós pisamos em Portugal, cara, eu comi tanto, porque é muito acessível aqui, né? E aí, ontem, eu lá na Suíça, o Senhor me levou pra fábrica. Cara, assim, foi um filme. Até aquilo que você não sonhou, Deus te entrega. Uau. Eu quero encerrar com isso. Até aquilo que você não sonhou, Deus vai te dar. Nunca pedi, nunca imaginei, nunca. Eu sabia que tinha fábrica lá, eu ouvia falar, mas nunca foi assim, vou lá. E o Senhor nos levou para aquele lugar, nos fez conhecer a terra e falou assim, toma, filha, eu tô te dando. Quando eu entrei naquela fábrica, uma coisa de criança, de 12 anos atrás, sabe? Uma coisa de eu falar assim, cara, será que um dia eu vou poder comer mais esse chocolate? Mas eu já sabia, eu já tinha essa certeza. Eu lembro que quando eu decidi dirigir, eu vi uma moça que era muito conhecida lá no bairro, ela era uma advogada muito conhecida, ela passou num carrão preto dirigindo. Eu falei, um dia eu vou dirigir um carro. Eu falei. E hoje a gente vê essas coisas acontecendo, porque Deus, ele é fiel. Deus não é carrasco. E até... Ele, só para encerrar, amiga, ele não é aquele que vai gerar algo no seu coração que ele não tenha o desejo de te entregar. Os sonhos que a gente tem, ele nos dá, né? Ele não vai gerar nada no seu coração que ele não tem intenção de te devolver ou de te entregar. Então, se você tem um sonho, é porque Deus quer realizar. E às vezes já está até palpável, já está perto, mas você nunca projetou. Então, comece a projetar aquilo que Deus tem para você. Comece a ter foco naquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Comece a servir pessoas. Se você quer ter sucesso nessa terra e ser feliz, que eu falo que a gente só consegue ser feliz, ser plena, quando a gente serve a esse Deus. E quando a gente entende o nosso propósito como pessoa, como mulher, como cristã. Então, comece a fazer aquilo que Deus determinou. E até aquilo que você nem sonhou, eu, na Suíça. Nem sonhei, nem imaginei. E não era uma coisa que eu não poderia fazer, mas eu não tenho uma coisa assim, até aquilo que você nem sonhou, Deus vai realizar. Porque Ele sabe dos seus anseios, Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas medidas. Amiga, Creia. é a sua frase. Ele faz, não é? Deus faz. Ele faz. Essa é a frase de Catiúcia. Deus faz. Ele faz. Deus de promessas. É isso. Eu quero muito te agradecer por esse tempo. É um prazer ter você aqui. A gente vai continuar. Eu vou sentir sua falta. Eu volto ano que vem. Eu vou sentir sua falta. A gente te acompanha, mas você faz muita falta aqui. Então, em março a gente se vê de novo. Amém. E a gente vai voltar aqui. Esse é o primeiro de muitos. Sim, para a glória do Senhor. Esse foi o primeiro, nosso primeiro bate-papo. Quando a Catiúcia estiver novamente aqui em Portugal, nós vamos voltar e a gente vai dar continuidade. Com certeza ela vai ter muito mais para contar para a gente. Mais uma vez, obrigada, Nada. É um prazer, uma honra estar aqui, ser primícia, sabe? Que o Senhor possa abençoar esse projeto, gente. Porque esse projeto de empreender aqui em Lisboa, ele levantou um grupo de mulheres corajosas que está servindo sem ganhar, gente. Eu fiquei assim, elas começaram a servir sem ganhar. Isso é o princípio. E Deus vai prosperar, porque Ele não deve nada a ninguém. E quanto mais mulheres e mais homens vocês tocarem, treinarem nesse lugar, mais Deus vai devolver. E pra gente é um prazer enorme estar aqui. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tá? Obrigada, Cátia. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Acompanhe o canal, acompanhe também, olha, a página do Instituto lá no Instagram. E pronto, muito obrigada. Beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Beijinho, igual aqui em Portugal. Beijinho.
Caraca, não precisa nem eu não parar, consegui, hein? eu não consegui ler. O que que era? Hã? Pergunta. Ah, Onde encontrar ela? é isso. É isso que eu queria falar, gente. Olha, tem a página do Instituto. Você pode entrar lá no Instagram, Instituto Empreendedor. E eu também quero que a Catiúcia... Cati, onde é que... Porque eu falei, né? Eu era cliente do salão. Tudo começou, Instagram, tal, fui para lá. Cati, como que a gente faz para te encontrar? Você que é cacheada ou que tá alisada, mas no fundo é cacheada. Tô te vendo, viu? Conta pra gente. Ou você também quer se profissionalizar, né? Porque o Instituto Verdade. Catiúcia Teles hoje é um centro de profissionalização. A gente está aqui para treinar mulheres. Seja através do projeto social, que é gratuito, ou seja através de investimentos, você pagando para fazer um curso. Nós estamos no Brasil, a gente tem sede no Brasil, em Lisboa, em Itália, e estamos agora formando uma na Suíça e nos Estados Unidos. Olha o que Deus está fazendo. Meu Em Deus. Angola. Você pode encontrar a gente pelo site catiuciateles.com, ok? Lá vai ter um suporte, vai ter todas as informações. Ou no Instagram, @telescatiúcia. E lá você também pode chamar, que a gente vai estar tirando todas as suas dúvidas. A gente vai estar indicando salões parceiros, a gente vai estar indicando profissionais, a gente vai estar falando sobre os cursos, ok? Nos Estados Unidos a gente tem parceria com a escola, você pode fazer o curso completo e tirar o documento para poder trabalhar lá, porque lá precisa de uma liberação para ser cabeleireiro. Então essa escola, a Mastercard, ela já faz isso. Então você já vai fazer curso com É a isso. gente, Deus abre tudo. Lá em Orlando, e você já continua com eles, terminando a formação, e aí você já vai ter o documento lá nos De Estados Unidos de cabeleireiro. cabeleireiro. E especializada em cachos. Olha isso, que incrível. E aí também estamos trabalhando na Itália, estamos abrindo na Suíça, em Angola e vambora, gente, vamos pra cima. E no Brasil, né, que é a nossa base, nossa sede no Espírito Santo. Então te espero em algum desses lugares, em algum desses países, porque eu creio que Deus não une mulheres, ele une propostas, tá bom? Amém. Mais uma vez, obrigada. Beijo para todo mundo. Beijinho. Beijinho. Ô, Glória! Eu ia falar agora, a gente não errou nada, só faltou onde te encontrar.